So let's go. Essa atividade, não é? Vocês já responderam. Se não, eu vou disponibilizar, né, o gabarito no grupo da turma para vocês conferirem as respostas, tá certo? Essa atividade muito simples, tranquila. E aí, nós vamos aqui para esse conteúdo gramatical. Grammar, is there, are there, right? Here we go. E aí nós temos location expressions. E aí nós temos estas perguntinhas aqui, que aí eu gostaria de convidar, né, o Vladimir para fazer a leitura dessas frasezinhas aqui, tá, Vladimir? A perguntinha e as duas respostas para a pergunta. Let's go, Vladimir, come on. Is there a cafe with free Wi-Fi near here? Yes, there is. There is on a main street. No, there isn't. There is not one in this neighborhood. Great, thank you. Então, né, uma cafeteria com Wi-Fi livre, grátis, perto daqui? Sim, não é? Eu tenho uma pergunta, is there? Perceba a posição do verbo to be antes, não é, da partícula there. E a respostazinha contém o there is. Yes, there is, sim, a resposta afirmativa. Aí você complementa a sua resposta. There's one on Main Street. Por que one, professor? Porque é singular. There's. Yeah. E aqui a forma negativa, no, there isn't. Né? Na forma negativa, você coloca o not junto aí com o verbo to be, né? Contraído, isn't. E aí, there isn't one in this neighborhood. Não há, não é? Uma cafeteria com Wi-Fi livre nesse bairro, a forma negativa. E vamos lá, Elciane, nós vimos aí, não é, a estrutura na forma é uma pergunta, não é? E a resposta, formato do singular, e vamos ver aqui no plural. Elciane, a perguntinha e as duas respostas, por favor. Let's go. Are there any cash machine near here? Yes, there are. There are some outside the bank. No, they aren't. There aren't any nearby. Yes, thank you, Elciane. Então, há alguns caixas eletrônicos, né, próximo daqui, e aí, sim, existem, não é? Há alguns, não é? Há alguns fora do banco. Não há nenhum próximo. Isso, nearby significa próximo, né? Ao redor, tem esse sentido. Percebam aqui o uso do N. Quando é que eu utilizo N em uma frase? Percebam aqui o uso do some. Quando é que eu utilizo some em uma frase? Shaina, explica pra gente, please. Quando é que eu utilizo geralmente o N em uma frase? Negativas. Professor, eu acredito que é quando a gente está se referindo ao plural. De algo... O N, né? Ok. Entendi. E o some também seria essa ideia, não é? De plural. Ok, Shaina. Daí vamos só expandir um pouco aqui esse sentido do uso do N, do some. A Elciane falou uma informação importante também, que foi a seguinte. N, não é? Algumas, né? Nenhum, né? Nenhuns, tem todo esse significado, N. É utilizado frequentemente, não é? Principalmente em frases e negativas. Isso, Elciane. Interrogativas e em frases, né? Vocês podem perceber aqui, negativas. Isso, o N é usado especificamente nessas duas formas frasais, interrogativa e negativa. E o some, professor? E o some, algumas, não é? Tem esse significado, é utilizado em frases. Qual é a forma dessa frasezinha aqui? Afirmativa, não é, Elciane? Mas, Elciane, demais colegas, Diana, né? As teachers aí, a Rosana, né? Também a great teacher, né? Quando eu tenho uma pergunta, não é, em que eu estou oferecendo algo a alguém, eu posso utilizar o some?
Yes or no. Por exemplo, você gostaria de algum café? Você gostaria de algum leite? Quando eu ofereço algo a alguém, eu utilizo some, mesmo sendo essa uma pergunta. Yes or no? No. Yes. Quem pode pensar? Yes. Nayana disse yes. Perfeito. Hello, baby. A baby do Vladimir. Ok, então, perfeito. Então, quando você tem uma pergunta, não é, oferecendo algo a alguém, você utiliza o some, mesmo sendo interrogativa. Mas o some é utilizado principalmente em frases afirmativas. Então, eu tenho uma frase. Would you like some milk? Would you like some coffee? Eu estou oferecendo algo a alguém, não é, Nayana? Então, eu utilizo o some nesta pergunta. Ok, students. Mais alguma outra pergunta? Querem acrescentar mais alguma outra informação? Ok, não é? Então, vamos lá. Nós temos essa pergunta, essa atividade aqui, pessoal, ó, que aí eu vou postar o gabarito dessa atividade para vocês, tá certo? O que a gente vai visualizar aqui é essa location, esse vocabulário sobre location expressions, tá? E eu gostaria, I'd like you, please, Renata, to read all these location expressions here. Come on, Renata. Okay. Behind, in front of, next to, between, inside, outside, on First Street, on the corner of Main and First, across the street, from and opposite. Yeah, thank you. E Renata, what is the translation of these sentences, please? Behind é atrás, in front of é na frente, next to é próximo ou ao lado, between é entre, inside é dentro, outside é fora, on First Street é para dizer que é na rua, né? Na primeira rua. Yes, a primeira rua. On the corner of the main and first é para dizer que é na esquina da rua principal com a primeira. Yes. E across the street from ou opposite é para dizer que é do outro lado da rua. Yes, é no lado oposto, do outro lado da rua. Perfect. That's it. Perguntas sobre essas location expressions, elas são muito comuns quando a gente está dando, não é, a localização de lugares, né, de pessoas, certo? Ok. Olhem aqui a preposiçãozinha que é utilizada na primeira rua, na segunda rua. Qual é a preposiçãozinha? On, não é? On. Na esquina. On, ok? Se eu falo de avenida também, na Avenida Anastácio Alves Braga. On Anastácio Alves Braga Avenue. Avenue, certo? Mas se eu tenho o nome da avenida, o nome da rua, o número, primeiro vem o número, né? O número da rua ou da avenida, o nome da avenida e depois street ou avenue, eu tenho a preposição at. At, o atzinho. Por que o at, professor? Quando eu tenho especificado todas as informações do lugar. Porque você está especificando o lugar. Quando você especifica o lugar, dá informações sobre o lugar, né? Número, o nome da rua e depois vem o avenue ou street, você utiliza a preposição at. Ok. Very good. E aqui nós temos essa atividade só para vocês refletirem, que é a seguinte, ó. Now ask and answer questions about these places on the map. Nós temos esses lugares aqui e nós vamos somente para treinar a leitura. Please, Rosanna, read all these places here. Come on. Yeah. Okay. A jewelry store, a gas station, restaurants, electronic stores, a convenience store. Yeah, great. E há alguma dúvida com relação a esse vocabulário, turma? Is there any question about the meaning of these words and expressions in English here? Só a pronúncia de jewelry. Verdade, não é? Que é joia, não é, né? Na tradução? Isso. Jewelry. Yeah. Jewelry.
A jewelry store. Perfect. Very good. Jewelry store. Então, vocabulário. Okay. No questions about them, about the words and expressions, and let's move on. We have here speak naturally, words, stress, compound nouns, não é? Então, palavras que têm uma entonação, não é, maior em substantivos aqui compostos, não é? Então, eu tenho aqui, gente, ó, I'd like you, please, Vladimir, to read all these 3 compound nouns here. Please, Vladimir. And we have to emphasize, to stress the first... Hey, baby! Ela já falou que não foi, Vladimir? No, teacher. Oh, no? Vamos lá. Okay, yeah. Bookstore, restroom, drugstore. Yes, great. Então, percebo que aí não é a palavra mais forte, não é, que você tem aqui, é a primeira, quando você tem um substantivo que é composto, tá? Então, bookstore, restroom, drugstore, não é? E a dica, quando você vai pronunciar uma palavra que você não tem certeza onde é a parte mais, a sílaba mais forte, o que você faz? A dica é a seguinte, aposte sempre na primeira sílaba. Isso, né? Aposte sempre na primeira sílaba da palavra, aquela que pode ser a mais forte, que aí você vai ter a possibilidade de acertar, né? A possibilidade maior de acertar na frase, na palavra, ok? Very good. E aqui nós temos essas frases, né? Essas perguntinhas aqui, que é apenas para vocês lerem, refletirem sobre os lugares que nós temos na nossa cidade, né? Algo que vocês podem fazer posteriormente, tá? Que aí agora nós vamos... Aqui o Oi, bookstore yes. é livraria, né? O bookstore. Interessante, não é? A sua pergunta, Elciane, exato. Bookstore é livraria, né? A tradução que seria loja de livros, né? Se a gente fosse fazer essa tradução separada, né? Bookstore, livraria. E como você diz biblioteca? How do you say biblioteca in English, Elciane? Library. Sorry? Library. Yes, library. Library. Perfeito. Thank you. Okay, here lesson B, getting around town. Getting around town. Getting around town é passeando, não é? É andando, é se movendo pela cidade. Getting around town. Getting around. Se movendo pelo lugar, pelo espaço, tá certo? E aqui nós temos um neighborhood, tá? We have a neighborhood. Nós temos o seguinte, ok? Nós vamos escutar a conversação entre o estudante A, olha só aqui, vamos visualizar onde é que eles estão, não é? Nós temos aqui, ó, a pessoa A e a pessoa B. Olha onde eles estão. Estão aqui no parking garage, né? Estão aqui na garagem, certo? E a outra pessoa aqui, né? C e D, as pessoas estão bem aqui, ó, no Ocean Hotel. E para onde eles querem ir? Não é? O que eles estão perguntando aí? Qual é a informação que eles estão pedindo sobre os lugares? Né? Nós vamos ouvir, tá certo? Depois a gente vai praticar a nossa leitura, conversação, e a gente vai encontrar os lugares que eles estão querendo chegar lá, tá? Let's go, let's listen. Page 56. Lesson B. Getting around. 1. Building vocabulary and grammar. A. Listen to the conversations above and follow the directions on the map. Excuse me, could you give me directions to the Rock and Roll Museum? Sure. Go straight ahead for 2 blocks. You're going to see a ferry terminal. Make a right and go down the street about a block. On the left. Are you lost? Can I help you? Yes, thanks. Can you tell me how to get to Panther Stadium? Sure. Go to the end of this block and turn right. Walk up 2 blocks. You can't miss it.